Pessoal, vamos começar aqui um novo vídeo, né? Falar um pouquinho do estoque. Foi feita algumas alterações no estoque devido à padronização, né? Que teve que ser feita para a gente estar implementando o bloco K do SPED, né? Bom, no que consiste a sistemática atual de entrada e saída no sistema, isso não mudou nada, né? Então, notas de entrada, requisições que são feitas, né? Na verdade não mudou nada nas telas, tá tudo igualzinho. Então, por exemplo, nessa tela de requisição, setor de origem 0, tá mandando para o -1, ou seja, vai dar baixa no setor de origem. Isso tudo continua tudo igual, tá? A parte de cadastramento também, tanto de produto quanto de material, está exatamente igual como era antes, tá? Então tem aqui a quantidade de estoque por cada local de estocagem, né? Nas suas respectivas unidades. Então isso tudo ficou igualzinho. O que muda é assim, cada final de mês, a partir de quando a empresa for obrigada a estar entregando o SPED, né? Será obrigada a estar entregando um balanço, né? O que seria esse balanço? Por exemplo, você tem um determinado item no estoque, então você tem que dizer quanto que foi movimentado no mês de entrada, quanto foi movimentado de saída, quanto tinha no mês anterior e quanto ficou nesse mês atual. Isso falando de produtos e materiais, né? Então tem que se ter em mãos isso todo mês. Então fechou o mês, quanto que tem, quanto foi fechado e quanto que vai passar para o próximo mês. Então, por exemplo, aqui no mês 7 está fechando com 1000 peças, né? No mês 8 ele tem que entrar com 1000 peças e assim por diante, né? É claro que essas quantidades aqui, elas vão ser confrontadas com a composição do produto, ou seja, com que ele é feito, né? Então, por exemplo, se eu produzir X peças, eu tenho que ter consumido tantos saquinhos, por exemplo, para fazer a embalagem dele, né? Então, isso tudo vai ser confrontado aí de acordo com a produção. Bom, essa tela aqui é uma das telas novas, né? Que é a tela de balanço mensal, que ele vai estar fazendo esse acompanhamento aqui de entrada e saída. Uma outra tela que foi elaborada aqui é o inventário, que foi totalmente modificado do que o que existia, né? Porque o que existia, o que acontecia? Você podia fazer inventário a qualquer momento, a qualquer hora, né? E isso agora no SPED eu não posso chegar lá no bloco K, no meio do mês e falar assim, ó, eu tenho, vamos imaginar que eu tinha 500 peças e agora eu tenho 10.000 peças, né? Eu tenho que provar isso com algum lançamento de entrada, de alguma nota. Então, para se fazer um inventário agora aqui, o sistema vai permitir, por exemplo, vamos fazer aqui um determinado código aqui que eu tenho aqui, qualquer código, né? Aqui na tela vem o mês e o ano, né? Se eu quero fazer um inventário de produto ou material, qual o inventário, qual o produto ou material que eu quero fazer o inventário, o código. Ele me traz aqui o tamanho, para quem usa tamanho, quem não usa sempre vai ser esse tamanho único, automático. Que unidade, aqui no caso é litros, né? Quantos decimais eu quero que apareça na tela, por exemplo aqui 88,079, então são 3 decimais. Se eu tivesse colocado 2, apareceriam 2. Enfim, se eu quiser 0 também, no caso de produtos, ele vai aparecer só a parte inteira, né? Bom, então aqui o que o sistema faz? Ele faz um mini balanço, né? Que é aquela tela de balanço de todos os meses que aconteceram passagem desse material. Como é uma tela nova essa aqui, o que eu fiz? Eu só migrei os saldos dos inventários que já existiam, né? Então eu migrei os saldos de final de cada mês e joguei para cá. A parte de entrada e saída não foi feita, porque aí demoraria muito tempo para fazer esse processamento, ficaria complicado aí para ficar parado o sistema fazendo esse processamento o tempo todo. Então o sistema faz simplesmente só pega os saldos finais, ele joga como inventário, né? É claro, a partir de agora, né, que vai começar a movimentação de entrada e saída, aí vai ser tudo automático, né? Não tem essa história de inventário mais. O inventário é feito só, teoricamente, uma vez na vida, e depois o sistema tem que se consistir, né, de acordo com as entradas e as saídas. Bom, aqui essa tela então ele demonstra o balanço, quanto que eu tinha antes, que seria essa informação aqui, do mês anterior, joga para cá, quanto entrou, quanto saiu, qual é o saldo. É bem simples a história do balanço. Como que ele obtém essas informações? A partir do extrato do mês. Então, por exemplo, aqui eu tenho
esse demonstrativo do extrato que fica do lado direito aqui, com todas as entradas, todas as saídas, né? Aqui eu dividi em duas colunas, porque tem a entrada via compras e a entrada via produção, né? Principalmente no caso de componentes, quando o pessoal faz componente, ele pode tanto comprar o componente quanto produzir internamente, né? Então aqui eu somei as entradas, está dando 86.079. Essa informação sempre tem que bater com a do mês atual aqui, ó. Né? Vai estar batendo com essa, 54.777 vai estar batendo com essa. E aí ele traz o saldo. O saldo anterior ele traz aqui, a mesma informação que está aqui. O saldo atual. Jogando aqui. Aqui ele arredondou para 1000, tá? Porque é 999,999, então ele arredondou para 1000 aqui. Então com essa tela agora eu tenho um acompanhamento mensal do que está acontecendo no meu estoque. Né? Então eu fechei o mês com 968. Então, se houver divergência dentro do mês, ela tem que ser acertada ou via requisição ou via uma nota de entrada, caso tenha sido comprado. Agora vamos imaginar que tem uma divergência real mesmo que aconteceu. Pode ser feito um ajuste aqui. Então aqui o saldo da contagem, o que ele faz? Eu posso estar inventariando aqui uma determinada quantidade. Eu falo, eu quero que tenha X. Né? Então o sistema vai impor essa quantidade aqui, jogar aqui no saldo anterior, mais a movimentação, ele vai chegar no saldo atual, no saldo desejado, vamos dizer assim, né? Aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira que tenha 2.000 peças, né, no seu estoque. Então ele vai me falar aqui, para que você tenha, neste momento, agora, 2.000 peças, né? O saldo anterior deveria ter sido 1.968,69. Ou seja, eu teria que ter um saldo anterior desse aqui para poder chegar nesse saldo atual de 2.000, que é o que eu queria. Então aqui é só um lembrete, né, que ele faz só para a gente saber quanto que eu quero lançar, né? Então vamos imaginar, vamos falar novamente. Se você quer que tenha 2.000 peças, então eu digito aqui, eu quero que tenha 2.000 peças. Então ele fala, para você ter 2.000 você tem que lançar 1.968,69. Então se eu lançar aqui 1.968,69, ele vai me jogar atualmente 2.000. Né? Ele me pede uma observação, né? Essa observação também está indo para o SPED, tá? Então, na verdade, o estoque agora é uma coisa bastante... sempre foi, né? Mas agora é mais séria ainda, porque se fizer qualquer tipo de movimentação, o sistema tem que saber quem fez, quando fez, né? Está registrado toda essa movimentação. Você vê que eu fiz o inventário, então o que ele fez? Ele jogou essa quantidade como saldo anterior, a entrada e a saída ele não mexe. Por quê? Porque é documento que já existe. Né? Então os documentos que já são lançados dia a dia já estão computados aqui, são as mesmas quantidades. Então ele jogou a quantidade de saldo anterior, mais a entrada, menos a saída. Um detalhe importante é assim, quando eu imponho um saldo assim, via inventário, a diferença entre o saldo e o que eu enviei no mês passado, o governo pode estar cobrando esse ICMS, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque agora ou manda a informação certa ou paga imposto, né? Ou até restitui também, tá? Pelo menos está previsto lá no bloco K a restituição de imposto de ICMS, ST e também ICMS. Então, não é tão ruim assim o SPED bloco K, né? Ele exige mais controle, mas por outro lado também ele consegue ressarcir esses impostos caso estejam errados aí a contagem de estoque, né? Então o que mudou foi isso, né? Tem que as informações que são colocadas aqui para fazer inventário, na verdade agora é um cálculo, né? Então ele pega o saldo anterior mais o que entrou menos o que saiu. A não ser que você faça uma movimentação via requisição, por exemplo, aí tudo bem. Porque aí vai entrar aqui na movimentação, aí o sistema não mexe no saldo anterior. Fica como se fosse uma movimentação dentro do mês. Bom, basicamente é isso aí, né? Aí aqui nesse inventário tem mais informações aqui, que são as informações do extrato mesmo, né? Qual foi o documento que gerou essa movimentação, se o documento foi cancelado ou não, e qual setor, de qual setor para qual setor que foi movimentado aqui. E que usuário que fez essa movimentação também. Aqui como é um ambiente de teste, né? Tá tudo como usuário 1, que sou eu, que entrei, mas num ambiente real vai estar aparecendo as pessoas que fazem as movimentações, né? Faz a produção, enfim. Faz toda a movimentação aí.
Então basicamente é isso, né? É ter o estoque em mãos, controlar ele certinho, fazer os lançamentos, que aí não vai ter problema nenhum, né? O sistema sempre vai ter a quantidade anterior do mês anterior, vai sempre somar a entrada, a saída e dar o saldo. O que acabou agora é aquela liberdade de ter um inventário a qualquer momento, né? Porque era muito acerto de estoque, muita bagunça no estoque na verdade, e acabava não tendo um controle efetivo, né? Com isso a gente pretende aí tá definitivamente acertando esses números e não permitindo mais divergências aí no estoque. Bom, basicamente é isso aí. Para produto a única diferença é que mudou aqui o tamanho, né? Entre o tamanho, então por exemplo, se for uma empresa que usa tamanhos, ela vai ter que informar o código do produto e o código do tamanho. Tipo assim, se for uma calça 48, calça tamanho 50, enfim. Digita-se o tamanho aqui e vai fazer o balanço exatamente igualzinho, não muda nada, só que por tamanho. Tá? E para material, agora se a empresa não usa também essa parte de tamanhos, aí fica normal, tá? Então ele nem precisa informar que ele já sabe que é tamanho único. Aí vai aparecer a movimentação também dentro do mês, os balanços, né? São todos parecidos. A tela ficou padronizada que é exatamente para dar a mesma base de dados para todos aí, produto ou material, né? Bom, é isso. Até uma próxima videoaula e a gente fala um pouquinho mais aí do bloco do SPED aí, tá certo?